Porque bom senso tem a ver com o cumprimento dos dispositivos fiscais, né? Para você fechar as contas do governo no azul. O Alan Gani, inclusive, é craque nisso, a gente vai tratar desse tema, porque a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é a responsável pela cobrança de impostos e outras dívidas não quitadas com o governo federal, vai lançar uma força-tarefa para solucionar as 100 maiores execuções fiscais do país, que são processos em que o governo cobra dívidas dos contribuintes na justiça. Tem muita gente que deve para o governo, viu? De acordo com o órgão, essas ações somam, anote aí, 180 bilhões de reais. B de bola, 180 bilhões de reais. A iniciativa acontece em meio ao esforço da equipe econômica comandada por Fernando Haddad, que tem um desafio de atingir as metas fiscais bem audaciosas nos próximos anos. Alan Gani, a gente tem tratado, né, ao longo da programação da Jovem Pan News, que o governo terá que ter muita criatividade para conseguir cumprir os dispositivos previstos no novo arcabouço fiscal. Cobrança de dívida é importante e é preciso cobrar de quem deve, empresas ou pessoas físicas. Agora, dá para contar com esse tipo de pagamento para você cumprir uma regra fiscal? Não dá. É do jogo, é legítimo cobrar essas dívidas. Agora, o problema fiscal, ele está aí. A gente já está com rombo mais de 100 bilhões de déficit primário acumulado até agosto e muito provavelmente no ano que vem não vai ter a zeragem das contas públicas. Já se fala aí em rombo de 168 bilhões de reais. O governo está desesperado e aí tenta a qualquer custo fazer valer, cumprir a meta que ele estabeleceu. Lembrando que é uma meta em cima de uma régua já bastante frágil. Desceram a régua com esse novo arcabouço fiscal. Imagine, né, na regra do teto anterior seria muito mais difícil. E mesmo descendo a régua, mostra que tem dificuldades. E o que me preocupa é que todas as medidas, elas são focadas na arrecadação. E mais do que isso, são medidas para o curto prazo, para tentar fechar apenas 2024. E eles não estão olhando para frente na sustentabilidade das contas públicas, na sustentabilidade fiscal. Isso é fundamental. O controle das contas públicas, Caniato, diminui o risco. Diminuindo o risco, diminui a taxa de juros. E é uma diminuição permanente da taxa de juros. E aí a taxa de juros passa a ter efeitos sobre a renda, sobre o emprego, sobre o trabalho, melhorando o bem-estar econômico de toda a sociedade brasileira. A diminuição deste risco pelo controle das contas públicas melhora as expectativas também. Isso faz com que o país cresça mais, os investidores e empresários apostem mais no país. Mas, infelizmente, todas as medidas são medidas pontuais, de curto prazo, olhando apenas para 2024. Não tem aí como trazer desenvolvimento econômico para o país dessa maneira. Roberto Mota. Mota, para além dessa notícia, você é um entusiasta do liberalismo econômico. Parte dos problemas econômicos, pelo menos, poderiam ser resolvidos se houvesse uma administração diferente do que muitas vezes os progressistas defendem? Pensar, ao invés de arrecadar mais, cortar gastos, abrir mão de certas empresas e conceder a iniciativa privada, muitas vezes? É como disse o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan: o governo não é a solução, o governo é o problema. O governo quebra a sua perna, depois te dá uma muleta que foi comprada com seu próprio dinheiro. E você fica, ai meu Deus, que governo bonzinho, vou votar nele na próxima eleição. Essa sanha arrecadatória, ela se encaixa no contexto, né, da declaração com a qual a gente abriu esse programa. Essa sanha arrecadatória, ela está indo atrás de quê? Da neura capitalista. Não foi isso que o ministro falou? Essa é a neura capitalista que sustenta essa turma. Vou lembrar só uma a lista é longa, dos absurdos que aconteceram no Brasil nos últimos tempos, o tal, presta atenção nessa expressão, hein? Voto de qualidade do CARF. Vocês lembram dessa? Isso significa o seguinte: se o governo diz que você deve um dinheiro, você diz que você não deve.
Aí você recorre, isso vai sendo julgado e vai parar na última instância, que é o CARF, né? Como se fosse um tribunal que julga se você vai pagar ou não vai pagar aquela dívida. Em caso de empate, quem ganhava era o contribuinte. Agora, em caso de empate, quem ganha é o governo. Qual é o incentivo que você tem aqui? É um incentivo para o governo gastar cada vez mais e cobrar cada vez mais imposto e tornar a todos nós cada vez mais pobres. Havia uma promessa, né, Dantas, de que o governo conseguiria fechar 2024 com 0 de déficit. E a gente tem visto muitas iniciativas para tentar aumentar o fluxo de caixa, taxando alguns setores que antes não pagavam nenhum tipo de tributo, como, por exemplo, as apostas esportivas, que nesse caso me parece muito esperado, muito normal. Todos os países do mundo acabam taxando esse tipo de prática. Mas, olhando para 2024, quais são as perspectivas? Daniel, e aí só pegando carona rapidinho no que o Mota falou. Por favor. Né? Isso só no Brasil mesmo. Você tem esse tipo de estrutura, né? Que inclusive esses conselheiros são indicados politicamente, né? Tem todo um ecossistema que envolve o aparelhamento ali, ou melhor, o loteamento do CARF. Mas o que acontece? Mesmo depois da decisão final do CARF, o contribuinte recorre ao judiciário. É um tribunal administrativo. Ele não tem o poder final, a palavra final. Então, no final das contas, o que você tem é um alongamento de uma decisão, de uma discussão sobre multas, sobre autuações, muitas vezes questões aí de violação de determinada prática, ou mesmo de sonegação. A gente estava falando dessa dívida aí, que o governo quer agora tentar executar dívidas para poder cobrir esse buraco. A execução dessas dívidas depende do judiciário, decisão judicial. Aliás, estima-se que essas dívidas globais, essa dívida global, ela chega a mais de R$1 trilhão, né? 300 bilhões é só dívida previdenciária. Tem que cobrar, sim. Se sonegou, tem que cobrar para pagar. O problema é que isso aí depende do judiciário. Eu não sei como é que o governo vai efetivamente executar isso, a menos que entre aí crie um tipo de desenrola, né? Que abata parte dessa dívida e chame esses devedores para poder, vamos dizer assim, olha, tira aqui, paga o principal, paga um percentual do principal e a gente resolve o resto, né? Abate o resto só para poder ter esse dinheirinho no final do ano. Essa lógica, como bem disse o Alangani, ela é uma lógica insustentável, né? Porque é o sujeito que gasta mais do que ganha e agora está chegando aí no final do mês, está com um buraco na conta, cheio de boleto para pagar e está lá procurando nos bolsos dos casacos antigos, né? Da calça, do casaco, está indo abrindo gaveta, vendo na meia se esqueceu uma nota ali que ele possa tirar para ajudar a pagar as contas. Não é assim. Se você não estabelece efetivamente ali, não corta os gastos, né, do seu dia a dia ali, do seu mês, você não tem jeito, você vai só piorar essa situação ao longo dos próximos anos. É por isso que a projeção de economistas e analistas do próprio mercado em relação ao ano que vem, ela não é tão favorável como nesse ano. Esse ano, o governo, se utilizando inclusive daquele espaço fiscal que foi aberto com a PEC da gastança, ele conseguiu aí fazer a execução de uma série de medidas para melhorar esse ambiente, melhorar o impacto no PIB. A gente tem aí uma projeção até de crescimento do PIB, um mercado de trabalho estabilizado e até reduzindo aí o número de desempregados. Mas, para o ano que vem, o que você tem é uma retração, um aumento do desemprego, redução do PIB e o risco fiscal altíssimo. Justamente esse equilíbrio que falta ao atual governo. José Maria Trindade, Zé, 40 segundos, por favor, sobre esse tema em relação à arrecadação do governo federal e os desafios para cumprir a meta. Olha, o Roberto Campos Neto deu uma receita que Lula está seguindo, fazer de conta que vai cumprir esse tal de meta zero. Isso não existe. O governo vai encontrar 160 e poucos bilhões de reais para fechar o buraco, mas tem que fazer de conta que vai. O mercado já não acredita. Agora, essa dívida também é lenda, pura lenda. Esses 100 maiores devedores do Brasil estão quebrados.
A dívida judicializada é uma coisa. Agora, os 100 maiores, vai lá cobrar da Mesbla, do MAP, da Varig, da VASP, da Lojas Brasileiras. Esses são os maiores devedores de impostos do Brasil. Cobrar deles como?